Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidade Aberta. A semana é muitas novidades e hoje temos o Senair para nos atualizar com todos esses dados aí. Daí, Senair, como é que tá? Tudo certo nessa semana que passou? Muitos abraços hoje? Não, hoje só um, né? Uma saudação a quem nos acompanha, e eu gosto muito quando as pessoas comentam aquilo que a gente fala aqui. E o seu Valdemiro é o nome dele, é frentista do posto Sander, descendo para o Burati. Eu abasteço nos dois, ali e do outro lado. A vida toda? Sempre, ou conforme tiver a mão, né? E eu abasteci com ele semana passada, e ele me disse, olha, tu não me mandou o abraço, tu disse que tu ia me mandar. Então, seu Valdemiro, sinta-se abraçado duplamente e continue assistindo a TV Cidade, que a gente procura aqui fazer o melhor. E meus parabéns pela maneira que o senhor trabalha e a maneira que o senhor atende o cliente. Acho que a empresa só cresce se tiver na ponta, no seu cartão de apresentação, que é o funcionário. A empatia. A empatia. Parabéns. E seu atendimento está cada vez mais assim, carente, né? Porque, de um modo geral, está muito corrido tudo, né? E o consumidor continua sendo carente. Sempre. O consumidor... Sempre. Muitas vezes tu vai comprar alguma coisa e a gente percebe isso claramente, mais para bater um papo, para ter um... Eu entro num mercado, eu fruteiro ao mercado, normalmente eu podia comprar coisa para amanhã, mas amanhã eu vou de novo. Porque é legal tu conversar com as pessoas, tu encontrar amigos. Eles também gostam de conversar. Então, o meu amigo da floricultura ali, agora fugiu o nome dele, que eu converso com ele seguido, e ele ainda ficou me tirando na fila do pão. Ele dizendo, pá, tu só branqueou o cabelo. Eu disse, não, mas lá na farmácia tem um remedinho lá que muda a cor. Brincando com ele. Então, tudo isso faz parte de um tempo dentro de uma cidade. Sempre. Aí você vai conquistando amizades e vai se sentindo cada vez melhor. E cada vez com menos vontade de sair daqui. Isso aí. Porque hoje eu fui muito nômade. E Farroupilha, eu ganhei esse abraço dos farroupilhenses e não pretendo mais sair. A maioria que... Você também. A maioria que vem de fora fica, né? É muito, assim, comum tu perguntar para as pessoas, não, eu não sou daqui. A não ser os raízes mesmo. E é uma cidade acolhedora mesmo, em todos os sentidos. Aí é o coração, né, do Rio Grande. Tu vai para onde tu quer daqui, né? Porto Alegre, Caxias. Nós estamos numa posição geográfica privilegiada. Tem saídas para todos os lados. Hoje eu fui para Caxias de manhã, melhorou muito a Farroupilha Caxias, né? Apesar que na frente da Trombini já tem um buraco com a chuva. Mas esse trecho aqui da passagem por Farroupilha tem alguma praga de madrinha, alguma coisa, porque não é possível. Não dura 2 anos. Não é. Isso aí tu vê, reformaram, ainda tem as máquinas ali ainda. Né? Se você olhar aquele trechinho ali, um pouco mais para cá, um pouco mais... Esse trecho aqui... Mas tá um tapete ali, no geral tá um tapete. Tá bom. Eu encontrei um buraco só, não é? Eu vi um outro no trecho que vai ao Burati também, pouco tempo recapado, já está aparecendo buraco. É normal. É que não se faz mais asfalto como antigamente também. Eu já brinquei a outra vez que eu fui para o Paraguai, né? E olhando uma estrada desgastada, assim, sem buraco, mas desgastada. A gente vê toda ranhuras, todo desgaste. Eu disse, tem que trazer engenheiro e material de lá. Porque no Paraguai diz que é falsificado, isso e aquilo, mas nem compara com o asfalto daqui. É falsificado que vem da China, né? Não que é made in Paraguai, né? Mas assim, é verdade, é verdade. Muito boa a estrada antiga, praticamente sem acostamento, em lugar nenhum, mas o piso é excelente. É a base, né? Faz 350 quilômetros em 3 horas. Tem estradas na Itália desde Roma ainda, né? Mas tu vai olhar a base, são 4, 5 camadas, né? Só para as charretes deles, né? Olha a diferença. É outra história. Daí, Célé, o assunto primordial da semana é o canetaço do presidente? Colocou açúcar na abelheira, ou fogo na pólvora. Desde 1941, que nunca mais tinha sido utilizado isso. São adjetivos, são situações que cada um puxa a brasa para o seu assado. Sempre. Então, se você assistir vídeos que estão postando, depoimento de Alexandre de Moraes,
depoimento de outros ministros, e assim vai. E da esquerda em geral, né? Dizendo que é prerrogativa do presidente, e o presidente pode, agora não pode. Então, ele usou para condenar o Silveira, que exagerou, a gente sabe disso, mas ele tem que responder isso em outra esfera, não é no Supremo. O Supremo está, daqui a pouco, o cara que roubou 2 galinhas vai responder lá no Supremo. Não vai ter outras instâncias, vai ter tudo lá. Então, há um ativismo fora do comum. Então, se o senhor Alexandre condenou o Silveira, quem tinha que fazer isso era a justiça comum, porque se ele fez difamação e não sei mais o que, ele tem que responder por isso, mas não precisa ser no Supremo. Não tem necessidade. O Supremo não está lá para ser o guardião da Constituição, são coisas diferentes, são coisas maiores. Então, quando eles condenaram ele a 8 anos e 9 meses, para que ele seja mantido preso. Esse é o objetivo. Porque um assassinato é 8 anos, a pena mínima. Um assassinato, ele não matou ninguém. Ele fez uma bobageira, falou um monte de bobagem, depois pediu desculpa. Sim. Então eu acho que o Supremo agora está numa encruzilhada muito, muito difícil. Muito difícil. E continuaram provocando o exército com urnas, com outras coisas ali, que os caras estão... Eu acho que isso tudo... Eu não sei até onde esse pessoal do Supremo pensa. Não sei se está respaldado pelo Exército, não sei o que está acontecendo. Porque não é normal. Não é normal, isso não é. Nós estamos vivendo uma anormalidade em todos os sentidos. Se tu para pensar de um jeito, não, mas tem coisa. Vai pensar do outro, tem coisa. Bolsonaro se achou no direito, e até no dever, como ele diz, de dar o perdão, ou a graça, ou sei lá o quê. Eu estava lendo, eu fui ver algumas coisas semelhantes, o que aconteceu com o César Battisti. Né? Olha, um cara que assassinou 4 pessoas na Itália, era dos movimentos rebeldes da Itália, aquela história toda. Aí ele veio, como muitos bandidos vêm buscar guarida no Brasil. Chega aqui o Tarso Genro, acolheu, abraçou. Perseguido político. Perseguido político, mas parei um pouquinho. Perseguido Assassino, político. Né? Assassino não tem nada a ver com política. Aí, no último dia do governo do Lula, o Lula diz, não se faz extradição. Podia, não é bem assim. O Lula podia perdoar ele ou deixar que fosse. O Lula simplesmente disse, não tem extradição para ele. No último dia do governo do Lula, não tem. Fica. Dali 6 meses ele foi solto pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Foi solto. Aí, passado um tempo, um ministro do Supremo, que acho que foi o Toffoli, se eu não me engano foi o Toffoli, não lembro, mandou prender. Aí prenderam ele e o Temer assinou a extradição, o decreto de extradição. Mandaram o homem para a Itália. Está lá na Sardenha, no prisão de segurança máxima. Estava, agora não sei se está. Então veja que tem certas coisas que não dá para entender. Desde quando assassinato político? Só na cabeça do Tarso Genro. E o Lula dizer que não tinha extradição porque pelas razões dele, né? Esquerda total, né? Esquerda total. Acho que o bandido é bandido, tem que responder pelo que fez. São mortes. Isso aí. E agora a gente vê um comportamento desse Supremo aí que, no caso, eu até anotei para não esquecer, no caso do Supremo em relação à segunda instância e terceira instância. Né? Lá em 2011, 11 de novembro de 2011, o STF confirma, cria jurisprudência. Condenados em segunda instância, imediatamente presos. Ponto. Estava feito o entendimento. Só que eles não contavam que no ano seguinte, ou 2 anos seguintes, o chefe deles seria preso. Que ele foi preso em 2018. Menos de 2 anos, 1 ano e meio. Foi no mês 4 de 2018, o chefe deles foi preso. E agora? Porque eu digo chefe deles porque 4 foi nomeado pela Dilma e 3 pelo seu Luiz Inácio. Então são 7, uma maioria absoluta. Fora alguns que já vinham do Fernando Henrique, que é tudo da mesma turma, né? Sim, tudo da mesma turma. E aí o que acontece? Como ele foi preso, 11 de 19
Ou seja, apenas 3 anos depois, no mês 11 de novo, o Supremo se reúne e diz não, enquanto não tiver transitado em julgado, não se prende. Aí automaticamente Lula se livra. E o mais incrível, diante disso, 5.000 presos mais ou menos, de todos os modelos, Inclusive traficantes. todos os modelos, etc. são soltos. É a pergunta, quem voltou? Ninguém voltou, acabou. Essa gente toda, todo o trabalho que foi feito, e depois, sem contar a anulação que teve logo depois, né, toda essa história. E outra, os direitos políticos não foram cassados. O homem já é pré-candidato, ser candidato. Hoje eu vi uma declaração do Lula, que ele, acho que foi no site Antagonista até, que ele mesmo não imaginava que ele poderia ser candidato. Com certeza, com certeza. O cara é com preso, certeza. né? E tem um detalhe que eu gostaria de lembrar para quem está nos assistindo, que o advogado Paulo Faria, do Silveira, foi multado porque fez 10 O Lula fez 200. recursos, 400 recursos. Ah, é, 400. Inclusive uns feitos aqui em São Leopoldo. Tu vê? Custou 1 milhão cada um que foi feito aqui em São Leopoldo. Olha Então só. os outros devem ser até mais, não sei se 400 pode. 400 pode, 10 não. É. E foi multado. Não, e o pior, se você quiser comparar, o pior é que o seu Zanin, que patrocinou os 400 recursos, né? Ele foi homenageado pelo tribunal, pelo Supremo Tribunal. Foi homenageado, é diferente. Agora esse aqui foi multado porque deu excesso 10. E teve também, no caso do sítio de Atibaia, 260 análise de habeas corpus. Isso como é que se chama? Então, quando dizem que nós brasileiros somos iguais perante a lei, lei de quem? Talvez a lei de Deus. Porque a lei aqui dos homens, desse país aqui, com certeza não. Não somos. E eu acho que, eu penso isso, sempre pensei, que se você tem um cargo, você representa alguém, você representa uma parcela enorme da sociedade, você tem muito mais responsabilidades de andar direito. Com certeza. Fazer a coisa certa. Então, se eu tiver que ser condenado por alguma coisa que eu fiz errado, a condenação não pode ser menor, pode ser até maior. Porque eu influenciei algumas pessoas. Não podemos esquecer que o currículo do Lula, o histórico dele, até eu estou lendo agora, do José Neumann, que eu te falei que eu ia ler, eu já estou na página 52. Até a página 52 ele está apenas com 10, 12 anos por aí. Então conta a história dele adiante, a história da mãe dele. Ele começa dizendo que o Lula é filho de uma analfabeta, uma santa, com um canalha. Olha só, o pai já não era trigo limpo. Não, mas se tu lê a história, que agora é contar exatamente o que aconteceu, eu tenho 1 minuto, eu vou te contar. Claro que tem. E contar para quem nos acompanha. No livro diz, e por isso eu gosto de ler livro, porque se tem alguma coisa errada... Tu volta. E o cara que escreveu vai ter que ser... O autor, né? O autor vai ter que ser responsabilizado. Claro. Penso assim. E ele conta que, isso já existe quantas biografias do Lula? Quando o pai dele saiu, ele tinha menos de 1 ano. Ficou no colo e mais 6. Nossa. Tá. Ele foi para São Paulo para trabalhar de estivador. Lá ele conhecia uma outra, casou. Começou a morar com ela. Quando ele tinha 2 filhos com 5 anos, de vez em quando ele mandava um dinheirinho para casa. Muito raro. Com 5 anos, ele voltou para casa com 2 filhos já do outro casamento. Olha bem, foi lá visitar Dona Lindu, com 2 filhos do outro casamento. Aí ele chegou lá, papo vai, papo vem, engravida a Dona Lindu de novo. De novo. Aí, o 8º filho, porque o Lula é o 7º, o 8º filho, dali 1 ano. Aí o mais velho, ele levou embora para ajudar ele no estaleiro e tal, ganhar um pouco mais de dinheiro e tal. Aí mandou o filho mais velho escrever uma carta para ela, dizendo que não era para ela vir para São Paulo, porque ela queria vir para São Paulo. Não era para vir, porque ali estava complicado, era para continuar lá e que ele ia mandar mais dinheiro. O guri, na hora de escrever, o velho não sabia ler, não sabia escrever. Entregou o jogo. Entregou o jogo.
Só não disse que ele tinha outra, mas disse que era para ela vir. Ah, Aí fez uma cama de gato, velho. o velho pegou e embarcou no pau de arara com toda a galera. E tem um fato também muito interessante, que a esposa do burro choro, né? A mula chora, no popular, né? Que é o jegue, pegou ele pela barriga e disse que sacudia. E foi o maior sacrifício para tirar o Lula da jegue. Olha só. Porque ele chegou perto, porque tinha um jeguinho pequenininho que tinha nascido. É um fato assim que ele escapou da morte, primeiro pela situação onde ele foi criado. Né? Segundo, extrema pobreza. Pelo animal que pegou ele, porque ele se aproximou do animalzinho e a mãe do animalzinho quase matou ele. Então são essas coisas que tu fica pensando, puxa vida, que oportunidade que ele teve, que a vida lhes deu, e a sabedoria que ele adquiriu como político, que é a sabedoria política, né? Ele ter sido um torneiro mecânico, aquela coisa toda, e chegar eu acompanhei ele durante um ano no ABC Paulista como sindicalista, e depois chegar à presidência da República de um país desse tamanho, dessa importância a nível mundial. Olha que história. Lula, o filho do Brasil, tinha que ser cantado em prosa e verso. E aí tu suja o teu currículo, teu histórico, pela ganância. Isso ganância, não tem perdão. Só ganância. Só a pura ganância. Porque o salário de presidente dá para viver muito bem, né? Com todas as mordomias, né? Não, e quem vem de onde ele veio, eu não sei, eu tenho muita dificuldade de mudar meu modus operandi, meu modo de vida, de quando eu estava lá no interior. Claro que as coisas foram melhorando, tudo bem, mas eu mantenho as minhas raízes como forma de vida. Porque isso custa barato e me faz bem. Claro. Então eu não entendo como uma pessoa pode ter dado um cavalo de pau tão grande, que aí o cara só anda de Armani. Tudo bem, enquanto for presidente da República, tudo bem, mas depois volta. Tomando vinho de 9.000. Aí tu volta a ser o cara aquele, não aquele, mas o meio termo que te faz bem e não desperta sentimentos triste, estranhos, né? Então é triste o cara rasgar uma história tão bonita. Qual foi o presidente da República que saiu do segundo mandato com 83% de aprovação? Talvez a pesquisa seja um pouco até camarada com ele, mas não... Assim, ó, meu pai, que era um cara que sempre votou no Perac de Barcelos e aquela coisa toda, e ele dizia, isso que é presidente, naquelas porcaria que dava uma miséria de salário mínimo. O salário mínimo foi lá em cima para os aposentados. O salário dos aposentados melhorou muito com o Lula. Então, ele tinha coisas para serem lembradas. Hoje a gente lembra da roubalheira. Ninguém mais lembra das coisas boas. Infelizmente, tudo que eles fizeram foi para garantir voto, né? Pois é, mas aí que vem o detalhe. Tu assume uma presidência da forma que ele assumiu, que ninguém acreditava, e daqui foi indo. Tá. Aí tu faz o segundo mandato, tu põe o poste, vai viver tua vida, pelo amor de Deus. Esquece o resto tudo. Deixa pra lá. Poder entra na veia, pelo jeito. E aí a companheirada te bota na parede também. Tem isso. A gente tem que entender as duas coisas. Agora é uma questão de caráter. Toda a vida. Faltou os não do pai que ele não teve, né? Exatamente. Então isso é fatal. Tu acompanhou, como todo mundo está acompanhando, né, que essa guerra dos militares com o STF, né? Que nem tu diz, a gente olha para um lado, olha para o outro e não consegue entender tudo isso, né? Eu vejo assim, a Rosa Weber, que foi sorteada, ela vai entregar para a corte como um todo, né? Já mandou, né? Não sei se já mandou. Parece que sim. Ela vai ter que fazer isso, ela não tem como fazer diferente, para ser analisado. Eu não acredito que eles vão peitar o presidente. Eu não acredito. Não, acho que não. Eu acho que não vão. Eu acho que não, porque é uma prerrogativa dele, né? Tá na Constituição, tá muito claro, né? Mas, por exemplo, quando o presidente disse que demitiu Mandetta naquela época, só para fazer um comparativo, teve ministro, e mais que um do Supremo, dizendo que se ele fizesse isso, o Supremo ia analisar, ver se ele não entraria em aventuras que comprometesse a vida dos brasileiros. Olha a questão de interpretação, né? Como se o Mandetta fosse o salvador. Fique em casa é salvar o país. Sim. Então, era a ideia, né? Então, já começaram a questionar. E o Supremo Tribunal é muito repetitivo nesse aspecto. Mexeu com um, mexeu com todos. É corporativismo puro. Mas são só 11, né?
São só 11 e 2 era para estar destoando um pouco, seria só 9, e me parece que já incorporaram. Que coisa, né? Parece. Até, eu acho que é meio cedo ainda para afirmar isso, mas parece que incorporaram. Porque se eu tivesse consciente que o meu voto tem respaldo na Constituição, não é porque tem 9 vai votar a favor, que eu vou votar a favor. O corporativismo funciona Eu em tenho todas, muito né? mais condições de votar contra, porque meu voto não vai decidir nada. Teria muito mais condições ainda. Sim, é. Agora, sustentaria o meu voto porque eu tenho consciência e convicção de que é por aqui o caminho. Então eu achei muito estranho. Mas voltando à condenação depois do trânsito em julgado e não mais em segunda instância, eu achei muito engraçado a votação do 6-5, que depois que quem desempatou foi o presidente do Supremo naquela época. Ministros que com certeza votariam favorável à condenação só depois, para proteger o chefe, votaram contra. Por quê? Foi feita uma combinação. Para não parecer... Para não parecer que dava 7-0, 9-0, 11-0, ou coisa parecida. Então, assim, dá para ver claramente uma tentativa do Supremo de enganar a sociedade. Porque a vontade deles e o que eles, no primeiro momento, era todos votar a favor da liberação, não manter o Lula preso e só depois do trânsito em julgado. E o trânsito em julgado não aconteceu. Não, porque aí mandaram para Brasília, daí o prazo já era, né? E o próprio Fachin anulou todos os... Sim, que coisa. Por um detalhe técnico que... Mas e aí? E aí? E os outros crimes? Alguém fala? Não. Não, e depois, isso aí já foi mais do que falado, né? Olha quanto dinheiro que foi devolvido. Quer dizer que se não tivesse sido roubado, não teria devolvido, né? Eu tinha um medo, eu falei na TV Cidade mais que uma vez, que um dia a sociedade brasileira não tivesse que indenizá-los. Pelo roubo de informação. Pois agora ele está processando o Dallagnol. Sim, que vergonha, Por de né? informação. Que vergonha. Então, eu acho que nós temos que dar um jeito no nosso Supremo. Temos que dar um jeito. Dia 1º vai ter manifestação agora, 1º de maio, pelo Brasil, não é por Bolsonaro direto, né? Por tabela até Por é. tabela, por tabela. Em Farroupilha vai ter dia 1º no Lago Carlos Fetter aqui também. Vou preparar o mate e vou até lá. Eu quero um Brasil melhor. Nós queremos. Nós queremos um Brasil melhor. Não podemos ir para o lado da Argentina. A gente tem falado isso toda hora e está aí a Argentina, né? Com tabelamento de preço, coisa que nós já vimos que não funciona, né? Com os empresários fugindo da Argentina. Né? E o que estão pedindo dia 1º é o que eu peço. Eu, particularmente, respeito, família, pátria. Quantos anos que eu não vejo as crianças chegarem em casa com a bandeirinha na mão, Olga aí na escola? Quantos anos que eu não vejo isso? Quantos anos que eu não vejo as pessoas cantarem o hino nacional de uma maneira mais entusiasmada? Eu acho que nós aprendemos nos últimos tempos, nós aprendemos muito. Sim. O que nos ensinou Sarney é dando que se recebe, toma lá da cá. O que nos ensinou Collor, a desonestidade. O que nos ensinou Lula, chamar a companheirada ao redor do bolo. E não foi só a companheirada. Não. Não foi. Tinha todos os partidos praticamente. Aqui a gente culpa a maioria dos políticos brasileiros. Sem dúvida. Onde estava a nossa oposição? Não tinha. Então... o ministério para cada um chegou a ter 40, né? O que se aprendeu com a Dilma? O que faz a incompetência? 39 ministérios, né? E aí tu vê agora com o Bolsonaro, com todos os erros que ele tem, com todas as loucuras que ele faz, mas nós aprendemos que nós temos um país. Sim. Que nós temos uma sociedade organizada que nós temos que se fazer respeitar. E que a legislação... mas o filho dele tem problema. Tem problema? Apresente-se provas e bote na cadeia. Qual é o problema? Se tiver que botar o Bolsonaro na cadeia, bote o Bolsonaro na cadeia. Mas que sirva para todos. O filho do Bolsonaro praticou rachadinha. É verdade? É. Então, ele mais os outros 89 que estavam junto com ele. Vai todo mundo pra cadeia. Aí sim você diz que todos são iguais perante a lei. Mas não são, né? Sabe? Desde criança que a gente ouve, né? Ladrão de galinha é preso e fica, e os outros não, né? O colarinho branco, né? Eu aprendi na escola, assim, no segundo turno, porque diz que tem o turno inverso que o Brizola botou, né, no Rio de Janeiro e tal, que era CIEP, uma coisa assim. Bom,
Nós tinha o tempinho da fofoca, indo para casa ou voltando. E naquela época já se dizia que no Brasil vai preso os 3P. Que agora é até chato falar isso. Sim, né? Que era o pobre, Preto. o preto e a prostituta. É. Então, na época, a prostituição era crime, né? Hoje a prostituição tem grife. Então, são coisas que mudaram muito. Quando fala em não ter... Quando a criança é criança, não ter sexo, aí tu perde o respeito ao sexo oposto. Sim. Então, não sei, tem teoria para tudo. Teoria. Mas na prática, o que acontece? Tem que ensinar as crianças a respeitar as pessoas, né? As pessoas. Mas assim, o meu coleguinha não vai ficar nu na minha frente. Não, para Pra com quê, isso. né? A minha coleguinha não vai ficar nu na minha frente se eu sou menino. Claro. Cada um na sua turma, cada um no seu banheiro. Eu penso assim. Agora tem muitas teorias que não, que a criança, claro, quando é bem pequenininho é uma coisa. Mas na idade escolar, que seja dos 6 anos Não para tem frente, como. não. Eles se sentem constrangidos. Né? Exatamente. Por quê? Porque a família tem que dar esse norte, esse princípio. Assim, né, eu tenho acompanhado muito, assim, para saber quem está falando as coisas, né? Quando vem esses vídeos, os próprios YouTube que tem ali, né? Os professores de universidade são os que mais falam coisas que não tem nada a ver. Então, eles estão ensinando para os jovens isso aí, né? Isso preocupa. Porque a gente já falava há 10 anos atrás. O problema dessa passagem pelo governo, essa ideologia que se plantou no país, é muito mais prejuízo do que foi roubado, do que foi os desempregos, lá 14 milhões de desempregados. São 2 décadas quase aí, né? Acho que quase 3 décadas de, vamos dizer assim, mudanças que chamam de avanços, chamam de uma série de coisas, né? Que nos tirou do eixo. A cultura no Brasil, a educação, isso vai 100 anos para mudar. Primeiro, a minha geração, a geração de ferro que se chama, qual era a primeira preocupação de um homem? Chegar numa certa idade te tocando, tu tem que ter tal e tal coisa, porque tu vai casar, tu vai constituir família e tu precisa disso aqui. Trabalho, trabalho, trabalho. Só se falava nisso. Aí já regularam para 14 anos. Aí já vieram para 14. Aí tem algumas atividades que são com 18. Algumas atividades. Pior que se fez foi isso. Uma das coisas piores que se fez. Por quê? Hoje nós temos 13 ou 14 milhões de desempregados e tu não consegue gente para trabalhar. Não. Meu filho tinha 400 vagas outro dia. 400 vagas. E Caxias está numa depressão, mesmo assim precisava de 1.000 funcionários. Então, esse desemprego está onde? Né? Essas pessoas... Não, e outra, o comportamento do funcionário dentro das empresas é triste. É difícil. É complicado. Por isso que eu digo, eu acho que eu sempre disse isso, e outro dia falando com a minha tia de 95 anos, eu disse, tia, eu só lhe digo uma coisa, eu tive sempre pouco juízo, mas muita sorte. Porque quando eu resolvi parar de trabalhar na minha empresa, encerrar as atividades, só piorou. De 2018 para cá, foi uma piora mais rápida. Sim, a gente vê Eu tenho pena do empresário de hoje. É difícil. Ele está cada dia com uma corda mais apertada no pescoço. E não termina. Agora ainda parece diminuir um pouco o IPI. Mas só 25%. Sim, mas de 10 vem para 7,5%. Olha não os outros países. Não ajuda? A gente historicamente só teve aumento de impostos. Sim. Aí tem algumas coisas que facilitou a vida do cidadão. Mas nós tínhamos que melhorar ainda uma porção de coisas. Com certeza. A nível empresarial. A legislação trabalhista tinha que ser mudada. Com certeza. Completamente. Garcia, eu quero vir trabalhar com você aqui na TV. Quanto você me paga? Eu te pago 12 mil por ano. Se nós resolvermos encerrar o nosso contrato, tem um menino ali que vai assinar de testemunho do que nós combinamos. É assim que tem que ser. Nos Estados Unidos é a liberdade, todo mundo quer trabalhar lá, né? Então, a pessoa tem que assumir sua própria vida, não precisa de paternalismo. O funcionário chega na empresa sabendo mais que o patrão das leis. Mas que lei? A lei é você trabalhar e receber pelo que você trabalhou, se combinou. Porque se não tiver produto, não tem receita, né? Então eu não vejo nada que tenha que ser diferente. É muito difícil, E vai longe, né? E qualquer bronca que der nesse contrato, tem a legislação normal, não precisa ser uma legislação do trabalho. Sim. O
Qualquer coisa que você fizer, qualquer legislação resolve. Tem legislação para tudo. Com certeza. Senhor, mudando para o leite, que abandonou o Estado Me para parece, tentar... mas tem uma corrente aí afirmando que essa dobradinha de leite de Alckmin com o Lula, eu nunca acreditei. Para mim isso aí é a maior vergonha que eu já vi na política nacional nesses quase 60 anos que eu acompanho política. Essa é a maior mico que esses dois, de novo, Alckmin, precisa de passar por isso. Não. Olha o seu histórico enquanto governante. E as críticas que ele fez com relação ao PT. Exatamente. Agora você põe os dois vídeos, o que ele falava e o que ele falou agora. Lula, não sei o quê. Que vergonha, né? Quer dizer, cara, encerrar uma carreira política, os dois, desta forma, eu não sei. A família, os admiradores deles, acho que não merecem isso. Então, estão dizendo que o Lula, eu sempre digo que ele não vai ser. Eu também acho que não vai. Eu sempre digo, continuo dizendo. O problema é os companheiros. Que os companheiros... Não, mas os próprios companheiros estão correndo. Aquele que era o peixe dele lá da Bahia já está fora, o Jacques Wagner. E o Franklin Martins também saiu agora. Então, assim, os companheiros da já ganharam o suficiente. Deixa eu falar. Eu acredito que eles vão botar o Leite no lugar do Lula. Será? Aí pode. Porque o Dória não vai decolar. Não. Tá e fora. O Leite e o Alckmin, eles vão ter que mudar o discurso, vão ter que mudar uma série de coisas, mas de qualquer maneira o Leite vai fazer muito voto. Se ele sair por qualquer partido, vai fazer muito voto. É jovem, e a turma dele, a turma dele vai com ele, e ele tem um discurso, ele é um cara inteligente. Sim. Ele vai, essa altura que ele está viajando pelo país, ele está estudando o que o brasileiro quer ouvir, a não ser Lula e Bolsonaro, porque tem um terceiro time aí que não quer ouvir o Lula e não quer ouvir o Bolsonaro, não concorda com um nem com o outro. E o Moro está fora, né? Esse está fora completamente. Agora queimaram ele total, né? Como é que você vai acreditar que um juiz consiga ir para a política e se dá bem, mas não tão mal assim também. Sim. Foi a pior do que eu recebi. Foi ingênuo ali em muitas coisas, muito ingênuo. Eu não sei se é ingênuo ou é mau caráter, porque uma agremiação te recebe, te dá todo o apoio, e sem mais nem menos você nem avisa e está saindo para outro. Foi difícil. É mau caratismo mesmo. E o governo do estado é ônibus, tu acha, pelas pesquisas aí? Olha, eu não confio em pesquisa já faz tempo, mas assim, de qualquer forma, tu sabe que tem o efeito manada, daqui ou dali. Os dois estão apoiando o Bolsonaro, tanto ele como o Heinz. E eu acredito mais no Heinz do que nele. Só que política é isso aí. E o Heinz vinha trabalhando muito mais no Estado do que o Lorenzoni. E tem mais partido, né? Junto. O próprio aeroporto, que o Heinz trabalhou diuturnamente para viabilizar e está aí para acontecer. Eu acho que tem mais chance o Heinz do que o Onyx. Eu acho que o Estado, o Onyx não tem a experiência administrativa que o outro tem em duas prefeituras. Mas o Onyx é um batalhador, um cara... Sim. Ele trabalhou bastante com o Bolsonaro agora. Só que, vamos dizer assim, é muito mais radical também que o... Sim. Ele é praticamente ultra-direita, né? Ele é faísca curta. Uma vez numa reunião aqui em Farroupilha, ele sentou do meu lado. E foi uma época de dissídio coletivo aqui e tal. E eu disse, deputado, por que o senhor é tão contra o PT assim? Ele olhou para mim, eu não sou contra o PT, eu sou a favor do Brasil. Já fazia tempo já. Eu li algumas coisas deles, eles é bem direita mesmo, né? E liberal, né? Isso eu acho que é um mérito, né? Eu acho que sim, porque se tu é coerente com aquelas coisas que tu afirma, tem mais é que defender. Claro. Tem um minutinho? Claro. Então, eu vou ler para todos nós refletir o que escreveu um cidadão chamado Daniel Dani, Dani, sobre o Chico Buarque de Holanda. Eu quero dizer que eu li um livro do Chico Buarque, 70 e alguma coisa, escrito A Fazenda, parecia a cabeça de um boi, que era indiretamente falando da intervenção militar. Como nós, brasileiros, estávamos organizados, eram os bois, né? Dentro de uma fazenda. E aí tinha o capataz, tudo por metáforas. Mas bem, eu gostei do livro porque eu também dizia que os militares tinham que ter saído em 70. Eles demoraram para entregar. Então, perdoe-se, minha admiração não é irrestrita. Você apoia quem rouba, quem roubou,
e quem tem roubado, não tem discussão. De Paris, você não se importa em ver a pátria-mãe tão distraída, ser subtraída em tenebrosas transações. Afasta de ti este cálice, Chico. É uma música dele. O que será que ele dá para defender quem não tem decência, nem nunca terá? Quem não tem vergonha, nem nunca terá. Música dele. Quem tem limite, quer dizer, a música dele, né? Cantei cada uma de suas canções como se fosse a última. Olhos nos olhos, dói ver o que você faz ao defender quem corrompe, engana e mente demais. Não é por estar na sua presença, mas você vai mal. Vai mal demais, eu te vejo sumir por aí, arruinando sua biografia, que se arrasta no chão. Cúmplice de malandro com aparato de malandro oficial. Malandro investigado na Polícia Federal. Chico, você tá diferente. Já não te conheço mais. Quem te viu e quem te vê. Trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que não conseguirem roubar. Apesar de você e do PT, amanhã há de ser outro dia. Outra música. Gostei da maneira... Cara é bom. Cara é bom. Porque, realmente, Chico Anísio, Chico Buarque vai lá para Paris, como vai Manuela Dávila para Nova York, quando tira férias. Como o Fernando Henrique tem apartamento em Paris. Falando mal do Brasil. É difícil, né? Essa, infelizmente, nós... com a eleição de 2018, a gente conversou naquele dia lá, que agora nós íamos ver o Brasil que queremos. Vai demorar muito tempo ainda. Eu acho que nós não podemos... Esmorecer? Eu acho que nós não podemos arrefecer. Uhum. Nós temos que continuar acreditando que é possível um país melhor. Se não for o Bolsonaro, mas tem que ser alguém que pense no Brasil. É isso aí. Se nós fizemos poucas obras no Brasil, mas fizemos no Brasil. Não adianta você fazer 30, 40 obras grandes fora do país. Nós precisamos de obras aqui. E todas concluídas. Né? De todas concluídas. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Até a semana que vem.